Quando começou a organização da marcha, a gente aqui da SOF tivemos uma iniciativa em conjunto com a CUT, com as mulheres da CUT, de ir no primeiro encontro internacional que estava organizando a marcha, que foi em 1998, lá no Quebec. E ali naquele encontro foi definido uma ação internacional no ano de 2000, no período entre 8 de março e 17 de outubro, com o lema contra a pobreza e a violência sexista. Que se chamava Pão e Rosas, uma caminhada que durou cerca de vários dias, e elas caminharam cerca de 200 quilômetros, e elas viram que todas as conquistas que elas tinham tido naquele momento eram muito frágeis frente ao neoliberalismo dos anos 90, que estava sendo implantado no mundo, e elas decidiram chamar outros países e fazer o que elas chamaram de uma campanha internacional, que era a Marcha Mundial das Mulheres. A gente então começou já em 1999 a organizar a marcha aqui no Brasil. Naquele primeiro momento foi organizado como uma campanha. Para essa campanha aderiram muitos países, foram 163 países, e tinha como proposta um abaixo-assinado, que havia 17 reivindicações em relação ao tema da pobreza e 17 reivindicações em relação ao tema da violência, e a gente colhia essas assinaturas, e depois esses abaixo-assinados foram enviados para as Nações Unidas, e também no 17 de outubro essa campanha terminava com uma audiência no FMI, no Banco Mundial. E daí a gente entrou muito fortemente nessa campanha, e no ano 2000 a gente lançou, no 8 de março a gente lançou aqui em São Paulo e no Brasil, lançou a Marcha Mundial das Mulheres. Então a nossa primeira ação foi na Bolsa de Valores de São Paulo. A gente foi com panelas, bater lá, bem diferente das panelas que estão batendo agora. A gente foi bater panela na frente da Bolsa de Valores, fechamos um tempo lá, a entrada da Bolsa de Valores de São Paulo, no 8 de março de 2000, trazendo a situação de miséria, de pobreza e de violência que as mulheres estavam vivendo, não só no Brasil e no mundo, E no 17 de outubro a gente fez mobilização em vários países, que marcava o final dessa jornada de luta. Algumas companheiras foram para Nova York e para Washington, mas nós definimos que no Brasil a prioridade era fazer mobilizações nos vários estados, e a gente já, com as companheiras que foram para Nova York, enviamos uma avaliação que a gente queria que a marcha continuasse, que não fosse só uma campanha que terminasse ali. E na reunião que teve lá no dia 18 de outubro, logo depois da ação do dia 17, outros países também, como o Brasil, levou essa ideia da continuidade da marcha. A Marcha Mundial das Mulheres, ela se organiza a partir de uma série de pautas, de uma agenda feminista, obviamente, mas abarcando uma dimensão muito maior em relação ao que é ser feminista. Os desafios do feminismo hoje são muitos, principalmente a fragmentação das dimensões da vida. E quando eu digo isso, estou falando de um feminismo que ele não pode partir de um pensamento individualista, que acaba sendo muito uma ferramenta do mercado. O que eu quero dizer em relação a isso? Hoje em dia se diz muito sobre o empoderamento, meu corpo, minhas regras. Não que seja questões banais, mas a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala sobre o que é tratada a sexualidade das mulheres, o que é tratado o corpo das mulheres, o que diz sobre a autonomia das mulheres, porque muitas vezes os nossos termos, as nossas pautas, elas são cooptadas pelo mercado, E pensando que estamos em um sistema que mercantiliza a vida,
as nossas pautas elas também são mercantilizadas. Então esse é um dos grandes desafios para o feminismo. É por isso que a Marcha Mundial das Mulheres, nós hasteamos muito ferrenhamente a bandeira de um feminismo auto-organizado, autogerido, de um feminismo interseccional, anticapitalista, né? Então é um feminismo antissistêmico e contra o avanço neoliberal. Eu logo em 2004, a partir de uma reunião com as jovens, elas propuseram fazer uma ofensiva contra a mercantilização do corpo e da vida das mulheres. Esse tema da mercantilização era um tema que a gente discutia muito, tanto olhando essa dimensão do livre comércio, dos tratados de livre comércio que buscavam ir mercantilizando todos os campos da vida, aí o nosso envolvimento tanto na campanha contra a ALCA, mas na luta também contra a OMC, mas a gente também estava olhando para esse processo de mercantilização sobre vários ângulos, e um dos ângulos era justamente como a sociedade que estava fortalecendo o mercado utilizava do mercado e da dimensão de gênero para estruturar essas relações mercantis, e um dos elementos eram através da imposição de um padrão de beleza estrito para as mulheres, baseado na magreza, na eterna juventude, na utilização de cosméticos, ginásticas, botox, plásticas e assim por diante, né? Dentro dos fóruns sociais mundiais, por exemplo, utilizamos uma técnica que a gente chamava de pichação crítica, que era fazer pichação nos outdoor, que expunha o corpo das mulheres, por exemplo, fazer ações em determinados espaços. E com isso a gente começou a debater também essa dimensão das transnacionais, fizemos ações em relação a esse tema, sempre vinculada a essa dimensão de crítica a essa economia de mercado, de pensar outros parâmetros, de pensar uma outra economia. E nesse trajeto também a gente foi incorporando muita dimensão da economia feminista. Então a gente faz ações, por exemplo, que a gente chama de intervenções urbanas e tal, que tem a ver com a colagem de lambe-lambe, né, que tem a ver com a pichação crítica, que tem a ver com intervenções em outdoor, que tem a ver com um conjunto de ações que são maneiras juvenis ou irreverentes de expressar o que a gente pensa sobre o machismo. Então foi aí que a gente criou a Carta das Mulheres para a Humanidade, baseada em 5 princípios, que é da igualdade, da liberdade, da justiça, paz e desmilitarização. E surgiu a ideia da gente fazer uma ação internacional, não daquela forma que a gente estava acostumado de todo mundo ir se encontrar num determinado local, num determinado país, né? Mas a gente pensou uma ideia que nós chamamos de uma marcha de relevo, onde e aí a carta se tornou o símbolo disso. Quem ia marchar pelos países era a carta, e cada mulher marchava no seu país, fazendo debate com a carta, fazendo ações, e passava para mulheres de outro país dar seguimento. E a outra questão simbólica dessa ação, que foi muito forte, foi criar o que nós chamamos da colcha de solidariedade. O que era essa carta? Eram as reivindicações e as maneiras que a gente estava propondo de, naquele momento, de romper com a pobreza e com a violência. Essa colcha ela tinha uma simbologia muito forte, então ela foi lançada aqui, né, no dia 8 de março de 2005, num ato com 30 mil mulheres na Paulista. Quando chegou na África, terminou a construção. Naquele ano foram mais ou menos 50 países que participaram dessa ação. É um ato nacional, você tinha uma diversidade incrível de mulheres, né, da roça, das águas, das florestas urbanas, juvenis, negras, lésbicas, né, uma força muito grande. Que essa terminou na República Democrática do Congo, com uma grande ação, com um grande evento, né, enfim. Em 2010 a gente teve a terceira ação, que aí a ideia da terceira ação era uma marcha mesmo de 10 dias, até inclusive pelo nome da marcha, as pessoas estavam sempre nos perguntando quando é que vai ser a marcha. E a gente estava tendo sempre que explicar que a marcha é um movimento permanente, que nós estamos sempre em marcha. E em 2010 tinha essa proposta de cada país organizar uma marcha mesmo de 10 dias. O Brasil foi o que organizou a marcha maior. Todas nós seremos uma pessoa diferente depois de ter vindo para essa marcha. É um divisor de águas.
A construção da marcha, dos 10 dias de caminhada em 2010 foi um processo fantástico, assim, milhares de mulheres envolvidas de todo o país, nós fomos mais de 3.000 marchantes, né? E enfrentamos no conjunto da construção dessa caminhada uma série de desafios. Muitas dessas mulheres estavam saindo pela primeira vez, passando dias fora de casa, né? E foram ali, então foi um esforço físico, psicológico, foi um momento de ganhar confiança, de se sentir transformada, né? E tocada por aquele momento. Em algumas situações a gente não sabia se ia ser possível, né, chegar após de um dia para o outro de caminhada. Mas cada passo dado, cada cidade em que a gente chegava, a acolhida das pessoas, o debate que era construído, ia fazendo com que aquele coletivo fosse ganhando mais confiança, né, e fosse ganhando mais energia para seguir em frente. E enquanto experiência pessoal, foi um momento absolutamente transformador, porque a gente lidava todos os dias, tanto com o limite físico, né, dos 10 dias de caminhada, quanto com o desenvolvimento das tarefas e os limites psicológicos, mas ao mesmo tempo a gente era acolhida por aquele processo e por aquele coletivo. Saímos de Campinas e a gente marchava em alguns dias 8 quilômetros, outros dias 12, outros dias 14. Então a gente iniciou a marcha no 9 de março e terminamos no dia 16 ou 17, já não me lembro mais, aqui em São Paulo. E a gente foi passando por... então todos os dias a gente saía de manhã para marchar, enquanto isso 2 caminhões, 2 não, 4, 2, não me lembro se 2 ou 4, caminhões de mudança levavam os nossos colchonetes, malas para outro lugar que a gente ia acampar. A gente acampava ali e à tarde tinha atividade de formação e no outro dia, outra vez, a gente despertava às 4 da manhã, às 6 saía em marcha. Teve um momento, acho que em particular, que foi dois grandes momentos. Um foi a chegada do nosso encontro com a cozinha da marcha, porque nós éramos as 3.000 marchantes e tinham 100 mulheres que estavam trabalhando na cozinha de noite praticamente para garantir que a gente pudesse seguir marchando. Então, quando a gente fez aquele encontro, né, na cidade de Cajamar, em que a gente chegou lá emocionadíssimas todas, né, e elas vieram nos encontrar e a gente falou sobre essa coisa de que a cozinha era o coração, aquele encontro, aquele momento foi bastante catártico, assim, do significado todo daquele processo, né? E a nossa chegada, depois, no último dia de caminhada, quando a gente entrou na cidade de São Paulo, né, marchando, depois de fazer uma coisa maluca, que é colocar 3.000 mulheres dentro do trem em Osasco, para conseguirem chegar até São Paulo. E a gente entrou ali subindo a avenida e chegando no Pacaembu, com a nossa batucada, com as palavras de ordem, com as bandeiras erguidas, né? Então esse foi um momento da gente conseguir marcar todo esse significado de construção, né? Quer dizer, era efetivamente uma marcha se realizando, né? Então, um elemento que foi sempre sendo muito forte na construção da marcha, em 2010 teve muito peso, foi a batucada. Fundou a batucada em 2003. A primeira vez que a batucada da marcha atuou foi no Fórum Social Mundial de 2003, a partir de uma iniciativa das companheiras do Rio Grande do Norte, em particular da região lá de Mossoró. E aí a gente trouxe daí a ideia de a gente organizar uma batucada feminista. Aqui em São Paulo, nós começamos a organizar já no 8 de março de 2003. A gente teve a primeira vez que a batucada esteve presente no 8 de março. Demos aqui em São Paulo o nome de Fusarca Feminista. Nos outros estados não tem esse nome, é só batucada feminista. E a batucada se tornou um símbolo da marcha, uma forma de nos expressar, de construir uma mobilização que ao mesmo tempo faz agitação, faz formação, que ao mesmo tempo a gente ecoa as nossas palavras de ordem.
batucada ela é composta por materiais recicláveis, né? Isso faz parte da nossa concepção também, entender a importância, né, do debate ecológico, e também por ser de latas e de tambores, propicia que outras mulheres toquem na nossa batucada. Então ela não é uma batucada profissional, né? Você não precisa saber tocar um instrumento para estar tocando na batucada feminista. A batucada ela vem com uma nova proposta cultural. Ela vem para dizer não a esse mercado de música e de cultura machista, né? Então todas as nossas músicas, elas carregam conosco nossos princípios e fazem o debate com a sociedade. Nas nossas músicas a gente fala sobre a violência contra as mulheres, falamos sobre o aborto, falamos sobre a desmilitarização, falamos sobre o trabalho doméstico. É uma ferramenta bastante interessante, porque nós percebemos que principalmente as mulheres mais jovens acabam se aproximando quando a gente está no ato, né? Mulheres mais jovens que não estão organizadas dentro de algum movimento, acabam se aproximando da gente pela estética da coisa, pelo visual, enfim, né? Então acaba sendo uma forma de aproximação com as pessoas, e não só com as mulheres mais jovens, mas também para a sociedade é curioso, né? As pessoas gostam de nos ver tocando e cantando e tentando trazer outras palavras de ordem, enfim, por meio, nos valendo mesmo da criatividade, nos valendo mesmo dessas outras formas de atuação. Inclusive porque é muito importante, né, pensarmos os movimentos, quais linguagens temos que atingir. A gente tem isso muito claro para nós, que precisamos nos valer de todas as linguagens justamente para que consigamos atingir o maior número de pessoas possíveis. E cada pessoa a gente vai conseguir acessar de uma forma. Então, a batucada, ela não é a forma de atuação, mas ela é uma das ferramentas de atuação política. Uma dos eventos que a Marcha organiza, por meio da Batucada Feminista, que é em São Paulo é a Fusarca, é a Virada Feminista. A Virada Feminista é um marco na agenda de São Paulo e um marco dentre os movimentos feministas. Por quê? Porque ela acaba trazendo vários temas, várias temáticas e nos colocando de forma mais aproximada com os jovens, com a população do entorno de onde ela é realizada. A Virada Feminista do ano passado aconteceu no Centro Cultural da Juventude e nós buscamos criar um diálogo com aquele espaço. Então tivemos atividades desde música, teatro, grafite, cinema, discussão sobre segurança nas redes, discussão sobre racismo. Então é uma das nossas ferramentas políticas para tentar discutir com a sociedade por meio da arte, inclusive para pensar o que é a atuação da mulher na arte, no meio artístico. Então é um evento que ele é organizado exclusivamente por mulheres e ele é vivenciado por homens e mulheres, mas os artistas que participam são exclusivamente mulheres. Então, justamente para mostrar que existem mulheres produzindo em suas várias faces, em suas várias vertentes artísticas, de que existe trabalho de muita qualidade que por vezes é invisibilizado justamente porque o mercado e todas as relações humanas na nossa sociedade atual se estrutura por um pensamento machista, que é o pensamento dominante. Então, tanto essas áreas e a visibilidade dessas áreas todas, que inclui todas essas linguagens artísticas, acabam sendo privilegiada. Quem acaba sendo os grandes privilegiados são os homens, justamente por não ter essa visibilidade, esse propagandear e esse mercado hierarquicamente igual, né? Então, a Virada Feminista ela é um evento bastante importante para nós, é um dos eventos que nós promovemos 24 horas de cultura em suas várias linguagens, é um movimento auto-organizado, construído colaborativamente,
o nosso financiamento é um financiamento aberto, de colaboração, justamente para ser um momento de demonstração mesmo de que a auto-organização ela é possível, o autofinanciamento é possível, de que a economia pode ser livre de exploração e de que a produção pode ser livre de exploração. Nós somos mulheres de várias partes da cidade. Em movimento, inconformadas e persistentes. Acreditamos que quando nos juntamos, podemos mudar as nossas vidas e o mundo que nos cerca. Porque temos certeza que a cultura feminista é uma potente ferramenta de transformação, organizamos no ano passado a primeira virada feminista da cidade de São Paulo. Em 24 horas intensas de música, literatura, teatro, culinária, cinema, criptografia e dança, provamos que as mulheres existem e resistem, transformando e produzindo a cultura. Éramos mais de 100 mulheres, colaborando para que esse sonho se tornasse realidade. A rede de mulheres que contribuem com o feminismo foi fundamental para que a gente conseguisse fazer tudo o que a gente fez, mesmo sem ajuda de dinheiro nenhum. Esse ano, nosso país sofreu inúmeros retrocessos que afetaram os direitos de nós mulheres, dos trabalhadores, da população negra e LGBT. Resistir, resistir e resistir. Estamos protagonizando essa história, nesse momento político, vamos fazer a diferença. Nós, que queremos um mundo de arte, liberdade e resistência, faremos da virada feminista um espaço ainda mais forte e inspirador. Para isso, vamos precisar de todo mundo. Este ano temos ainda mais sonhos. Queremos retribuir o esforço das artistas, oficineiras, técnicas, pois sabemos que trabalhar com cultura não é fácil. Queremos fortalecer as mulheres da economia solidária com uma grande feira de artesanatos e alimentos para mostrar que sim, a economia pode ser feminista e fora dos moldes de exploração. Eu tenho certeza de que esse ano vai ser sensacional para a gente poder articular resistência para transformar, para a gente aprender e compartilhar. A gente precisa mostrar o que a gente faz artisticamente, politicamente. Para que as minas ocupem os espaços e pisem no patriarcado, eu apoio a virada feminista. E dentro da Marcha Mundial da Mulher existe uma luta na questão da descriminalização do aborto, né? E pela legalização do aborto. Aqui no Brasil o tema do aborto sempre esteve presente na nossa agenda. A relação com as mulheres dos movimentos de moradia, também trazendo essa dimensão do debate da cidade, né, e dessa questão. Que é um tema muito polêmico, é um tema onde as pessoas pisam muito em ovos para falar, mas que é uma bandeira muito importante que a gente precisa discutir, porque estamos falando, sobretudo, de saúde pública. Quando dizemos que somos a favor da legalização do aborto, não estamos dizendo advogando pelo aborto. Inclusive porque os países que experimentaram a legalização do aborto enquanto uma política pública tiveram os índices de mortalidade das mulheres e mesmo os índices de aborto caindo bruscamente. Então, quando dizemos em relação à legalização do aborto, estamos dizendo também essa desterritorialização dos nossos corpos. Como assim? Estamos, sim, levantando a bandeira pela autonomia e pela liberdade de escolha. Querendo ou não, nosso país ele tem, enfim, milhares, incontáveis de processos que não levam o nome dos pais na carteira de nascimento, né, na certidão de nascimento dos seus filhos. Então, por que a cobrança em relação ao aborto vai exclusivamente para as mulheres? Como se os pais eles estivessem fora desse campo de atuação. A escolha ela precisa ser exclusivamente das mulheres, porque diz respeito ao corpo e à vida das mulheres, e justamente porque nós sabemos que a realidade, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, ele traz essa questão dos cuidados com o filho, os cuidados com as crianças e com a casa, como se fosse algo exclusivamente das mulheres. Por que essa luta? Por conta das mortes que acontecem com as mulheres que vai para a clandestinidade, que nós vivemos na clandestinidade na questão do aborto. Vai para a clandestinidade, vai fazer em fundo de quintal, em focinho de porco, isso quer dizer o quê? Em lugares insalubres, e as mulheres acabam morrendo, acabam tendo infecções generalizadas e chega a óbito. E quando ela não chega a óbito, que ela vai ao hospital, ela é algemada, que eles detectam que essa mulher fez um aborto ou tentou fazer, para antes de fazer a curetagem, eles algemam essa mulher, eles constrangem essa mulher na questão
com a polícia, faz boletim de ocorrência. E, quer dizer, tudo isso é de uma extrema violência. Quanto à mulher que tenha condições financeiras, existem hospitais, existe até nome de hospital que eu não estou aqui para citar, que faz legal, com anestesia, com todos os aparatos, como deve ser feito. Então, a nossa luta é pela legalização do aborto, porque passa a ser uma violência também contra a mulher, dentro de todas as violências que a mulher já vive. Assim como também um tema que a Marcha do Brasil trabalha, né, que é em muitos países também, mas nem todos, é o tema da prostituição. Aqui nós temos enfrentado esse debate da prostituição, trabalhando um posicionamento que a gente busca, como sempre, que seja um posicionamento que olha de forma bastante ampla para a questão da prostituição, buscando entender o que é a prostituição na constituição das relações desiguais na sociedade, sobretudo do patriarcado, né, e da opressão das mulheres, e também olhar essa prostituição como um estruturante mesmo do patriarcado, na medida que ele olha para as mulheres a partir desse binômio entre santas e putas, né? E não significa que essa fronteira está muito estabelecida, mas que tem a ver com a dimensão do controle do corpo das mulheres, do controle da sexualidade, de controlar mesmo a vida das mulheres. E que, ao mesmo tempo, a prostituição ela sempre se constituiu como algo de exploração mesmo e de precarização da vida de muitas mulheres. São as mulheres mais pobres no nosso país, são as mulheres negras, as mulheres que veio do campo, que estão na prostituição, assim como a prostituição se tornou parte desse negócio internacional também, na relação sul e norte, com a migração e o tráfico das mulheres para lá, para sustentar um modelo e estrutura, né? Não só sustenta, mas estrutura um modelo de desigualdade entre homens e mulheres, reforçando essa ideia de que o corpo das mulheres está sempre disponível, não só para o trabalho doméstico, mas também para uma ideia de posse dos homens sobre esse corpo, né? Então, a gente tem enfrentado esse tema da prostituição de uma forma bastante ampla. A gente sempre reforça que a gente não faz esse debate de um ponto de vista moralista, como muitas vezes nos acusam, mas a gente realmente não considera que regulamentar como profissão é a resposta, porque eu acho que na sexualidade não é o trabalho das mulheres que está em questão, mas é o corpo, é o domínio do corpo. E, ao mesmo tempo, entender que o fato da gente não defender que a prostituição seja regulamentada não significa que o Estado, que os governos não têm que ter políticas específicas para as mulheres que estão em situação de prostituição, e que os governos e o Estado não têm a responsabilidade para garantir sua cidadania. Muito pelo contrário, é uma população que precisa, é um setor da população que precisa justamente dessa acolhida e de ter políticas específicas, né? Nós temos um trabalho com mulheres em situação de prostituição, porque essas mulheres não se veem como profissionais do sexo. E nós trabalhamos especificamente no bairro da Luz, né, com as mulheres em extrema vulnerabilidade, né, e tem mulheres de todas as faixas etárias, de 18 a 70 anos, né? E o nosso trabalho é assim, para trabalhar a estima dessas mulheres e também as questões de políticas públicas nós discutimos. E a marcha está sempre presente na nossa luta. A gente atende essas mulheres porque a gente vê a prostituição uma das maiores violências, né, que as mulheres sofrem pelo fato delas não estarem lá porque optaram por estar, sim porque foram levadas, a grande maioria delas foram prostituídas, elas não foram de livre vontade. E a nossa maior preocupação são as mulheres, as idosas, né, que estão lá prostituindo,
São mulheres de 70 anos lá dentro da prostituição e da sociedade ter esse grupo como um grupo invisível, né? Porque não tem uma política pública. Quando se fala de política pública, nunca fala claramente que essas mulheres têm direito a todas as políticas públicas existentes, porque são mulheres como qualquer outra. Nós atualmente estamos no momento que desde 2015 a gente começou toda essa luta, primeiro contra o que a gente chamou de contra o golpe, né? Porque a gente percebia, junto com os outros movimentos, a ameaça concreta de um golpe, de retrocessos políticos no Brasil. Então a gente fez muito parte desse processo através da Frente Brasil Popular, como eu já comentei, e a gente tem participado dos processos de mobilização, e a gente pode ver que mesmo nesse processo da resistência ao golpe, algumas agendas feministas foram se colocando e se ampliando, que não dependeram só de nós, evidentemente, que tem a ver com outros movimentos também, como foi o Fora Cunha, que a gente chama, né? Mas a gente sempre gosta de lembrar que a primeira vez que a gente pôs a palavra de ordem Fora Cunha na roda, né? Assim, na rua, foi na Marcha das Margaridas, em 2015, né? Em agosto de 2015, e depois, quando começou toda aquela movimentação contrária ao projeto que ele tinha apresentado, teve aquele momento, inclusive, de crescimento da mobilização, em particular de muitas mulheres jovens, né? E agora, depois que tem que o Temer está no governo e toda a agenda das reformas, que a gente nem gosta de chamar de reforma, porque o que ele está propondo não são reformas, ele está propondo um desmonte. Que a gente tem certeza absoluta que isso vai significar, né, maior desigualdade, o aprofundamento das desigualdades entre homens e mulheres na sociedade, maior desigualdade para as mulheres rurais, para as mulheres negras. Então a gente colocou isso como nossa prioridade. Uma reforma que afeta diretamente a vida das mulheres. E por que afeta diretamente a vida das mulheres? Porque nós sabemos que hoje as mulheres, elas são as principais atingidas por conta do sistema machista e patriarcal em que vivemos, que estrutura a nossa sociedade. Então são elas que exercem dupla e tripla jornada de trabalho. Quando eu digo dupla e tripla jornada, estou dizendo basicamente dos cuidados domésticos e com os cuidados de crianças, doentes e idosos. E além disso, as mulheres demoram muito mais tempo para entrar no mercado de trabalho. Sem contar também que elas demoram muito mais tempo a se inserir no mercado de trabalho. E para além disso, justamente por conta de um mercado de trabalho que se estrutura numa divisão sexual do trabalho, então as mulheres, elas são retiradas da contribuição com a Previdência e mesmo com o cenário de um trabalho formal durante muitos momentos de suas vidas. Então tudo isso faz com que as mulheres, elas sejam muito mais acometidas diante dessas propostas absurdas, né, de reforma da Previdência, que é na verdade um desmonte e não uma reforma. E a gente também precisa trazer um debate que reflete, que pensa em todas as dimensões do que é ser mulher. Porque é totalmente diferente quando pensamos no que é a mulher no meio urbano, o que é a mulher do campo, o que são as mulheres negras de periferia, o que são as mulheres que não exercem trabalho formal. Então todas essas dimensões precisam ser levadas em conta quando pensamos no que são as lutas das mulheres, né, que são muito plurais. Um exemplo disso, quando eu falo que a marcha ela tem atuado bastante contra a reforma da Previdência, foi o nosso 8 de março desse ano, que foi uma luta. O 8 de março ele é organizado horizontalmente por diversos coletivos, entidades, enfim. Esse ano tivemos mais de 70 organizações compondo essa marcha, esse movimento do 8 de março. E foi o 8 de março desse ano que abriu o calendário de lutas no Brasil contra a reforma da Previdência. O nosso mote era Previdência fica, Temer sai, paramos pela vida das mulheres. E nós fizemos questão de colocar Temer sai justamente por compreender que se trata de um governo golpista e que esse golpe ele também foi machista. Foi machista, misógino, patriarcal. Então todas essas questões elas nos incidem diretamente. E tudo isso
está enraizado estruturalmente na sociedade. A mulherada tá na rua pra lutar. As manifestantes também discutiram o papel da mídia tradicional na padronização de um modelo de beleza e comportamento feminino. Bela, recatada e do lar foi a manchete de uma revista de circulação nacional ao se referir a Marcela Temer, mulher do vice-presidente Michel Temer. As feministas criticaram esse estereótipo de como deveria ser uma mulher ideal no imaginário dos conservadores e machistas. Uma clara forma de afrontar o que as mulheres estão buscando neste país, que é a igualdade, que é a liberdade, e ao mesmo tempo fazendo um contraponto com a presidenta Dilma, que é justamente o oposto desse modelo de justamente uma mulher que se coloca como uma mulher forte, com uma mulher que pensa, com uma mulher que age. Existe também um outro aspecto que precisamos urgentemente reavaliar e discutir com os nossos companheiros, com os nossos amigos, enfim, nosso ambiente de trabalho, na escola, onde quer que seja, que é justamente essa construção de narrativas que vai contra as nossas lutas. E quando eu digo de uma construção de narrativas que vai contra as nossas lutas, eu estou falando justamente do quanto a mídia e mesmo as pessoas em suas piadas, em suas conversas entre os seus pares, por vezes reiteram, né? Então, por exemplo, nós temos um exemplo muito recente agora, que foi do Bela, Recatada e do Lar, que foi uma capa da Veja falando sobre a Marcela Temer. Aquilo foi posto de uma forma muito sutil para a sociedade, mas muito escancarado para nós, em relação ao que se pretendia vender. Porque é isso, quando uma revista ela coloca um título de Bela, Recatada e do Lar para uma primeira-dama de um presidente que assume por meio de um golpe, o que isso está querendo dizer para a sociedade? Isso está querendo dizer justamente que, olha, o lugar da mulher na política é esse. E não só o lugar da mulher na política é esse, como o lugar da mulher na sociedade é esse. É ser bela, recatada e, claro, né, dentro desses papéis sociais que são construídos historicamente, que é estar dentro de casa, nos afazeres domésticos. Então, é justamente uma desconstrução de uma outra narrativa que vinha sendo trazida pelos movimentos sociais e mesmo por essa rearticulação da política, e não digo nem de rearticulação, mas de uma visibilidade ainda maior na política, que é em relação à ocupação da mulher nesses espaços, nos espaços deliberativos, nos espaços de decisão. Então, foi quando nós da marcha, nós também dizemos, né? Opa! Foi quando nós da marcha, nós também viemos e reiteramos. Olha, quem já chegou a ser presidenta não quer voltar a ser primeira-dama. E claro, né, nada contra as primeiras-damas, mas é no sentido de dizer que esse lugar construído do primeiro-damismo, né, dentro da política, reitera essa construção de um papel social, como se a mulher ela não pudesse estar nos campos de decisão. Eu aprendi muita coisa na marcha, foi assim um divisor de água na minha vida, antes e depois da marcha, né? Porque antes você militava sozinha, solitária, fazia as coisas tal. E quando você encontra um grupo, assim, um grupo que te dá apoio, é muito melhor, né? Então tem assim, muitas coisas aconteceram, interessante. Mas uma coisa que faz uns 3 anos, que teve uma quarta ação, que foi em registro, que me surpreendeu, foi quando eu levei minha sobrinha pela primeira vez, né? A minha sobrinha tinha 17 anos na época e a Marcela, foi da ocupação das escolas. E quando eu a levei na marcha, eu fui conhecer realmente quem era a minha sobrinha Marcela, porque eu percebi que ela na marcha ela despertou, né? Uma mulher, uma jovem adolescente, muito assim, que me superou. Eu acho que a Marcela me superou, né? As falas que ela fez lá, depois que no primeiro dia, ela se sentiu apoiada
porque ela dizia que na escola era como criança, ela sofria muita discriminação, racismo e tal. Então as meninas da marcha falaram, não, Marcela, você aqui, você tem apoio, você não está sozinha. Então depois disso eu percebi que ela desabrochou, ela se mostrou uma grande militante política, inteligente, hoje ela dá palestras aos 19 anos, ela é uma menina assim que eu achava que eu era a bambambam, que eu sabia muita coisa, mas eu percebi que a Marcela me colocou no chinelo. Então estou muito feliz, agradeço a Marcha Mundial de Mulheres, que eu sei que se eu posso até morrer amanhã, que tem uma continuidade, né, minha, que é a Marcela. Iremos em marcha até que todas sejamos livres. Uhul! Capire, moça, mamãe, capire.